Boa, galera, então a gente já está por aqui. Vamos começar o nosso giro de repórteres com Marina Buffon na nossa redação. Boa noite, Má. Depois de 4 derrotas consecutivas, como é que está a situação do Carille no Santos? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, né? Como você bem disse, 4 derrotas, a situação não está nada boa, portanto, né? O Santos vem aí com esses 4 reveses contra América Mineiro, Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto e, mais recentemente, o Operário. E não só as derrotas, né, Mi? Também o desempenho do clube durante esses compromissos também deixou bastante a desejar. Então, amanhã, esse jogo contra o Goiás, 7 horas da noite, lá na Vila Belmiro, é vista como uma grande final, vamos dizer assim. Porque o público, tanto a torcida, quanto o público interno mesmo ali, a diretoria, enfim, quer ver como o time vai desempenhar dentro de casa nessa Série B. O Santos, que saiu da zona de classificação para voltar para a Série A, está aí na 7ª posição. O Goiás está à sua frente, então amanhã é visto ali como uma última chance, vamos dizer assim, para o Carille, apesar de ele ter ali todo o respaldo, tanto dos seus atletas quanto da própria diretoria, que não enxerga um outro técnico para chegar agora com a mala, né, com a bagagem que o Carille tem e também com o domínio que ele tem desse elenco. Lembrando, o Carille veio no início desse ano e tem uma multa rescisória caso o Santos deseje, então, rescindir esse contrato. Quero saber a opinião de vocês. Deve continuar com o Carille independentemente do resultado de amanhã? A gente vai estar lá para acompanhar tudo. Obrigada, Má. O que vocês acham? O Carille deve continuar no comando do Santos ou vocês acham que ele já deve ser demitido? Eu acho que ele tem que continuar, gente. Ele largou lá o Japão, veio para cá e não só por causa disso, porque o Carille é um treinador competente. Nem tudo é o treinador, gente. Mas sei lá, né? Vamos deixar vocês, que são os especialistas, falarem aqui. O que vocês acham? Tchau, Carille. Me manda embora e vem quem? Esse Paulo Sérgio não vale R$1. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Michele. É impossível. Esse menino, eu não falei nada, só tô olhando pra ele. Ele tá tentado, é na redação, é no camarim. Ele a quinta série. É a quinta série. Chegou, deu um puta de um susto, gritou, subiu. Gente, o que acontece? Ele tomou um sustinho. Não é possível, rapaz. Tá assustado, ele dormia até tarde, hein? Pior, ele ainda é da época do laque. Isso que é o problema. Mas vamos lá, o negócio é o seguinte. Sobre o Santos, eu concordo com você, Michele. O Santos vinha num momento muito bom, né? Ele agora vem para a 4ª derrota consecutiva. Se acontece a 5ª derrota, conhecendo a cultura do futebol, é pouco provável que o Carille continue, mas eu entendo que tem que continuar. Primeiro, o Santos não tem um primor de elenco. O Carille conseguiu rapidamente colocar o Santos nos trilhos. O Santos é o vice-campeão paulista, Paulo. O Santos é vice-campeão paulista e engrossou a decisão com o Palmeiras. Tá? Então isso tem que ser levado em conta. Isso tem que ser pesado na balança. Não é porque você saiu do G4, você não está a 8, 9 pontos. Você está muito perto do G4. Você está vivendo um momento de instabilidade? Está vivendo. É acertar com o grupo, acertar com o treinador, diretoria, todo mundo junto e dar sequência no trabalho. Você traz um outro técnico agora para mudar tudo, Paulo? Deixa eu só falar uma coisa. O Abel falou uma coisa que é muito verdade. O Campeonato Paulista não é parâmetro para um campeonato brasileiro. A gente vai falar tanto Série A como Série B. Perfeito. Né? Não é parâmetro. Então, esses jogadores que renderam no Campeonato Paulista não estão rendendo agora no Campeonato Brasileiro. Muitos desses jogadores hoje que estão com o Carille, como você mesmo falou, Mi, não estão rendendo aquilo que tem que render numa Série B. O jogo é completamente diferente, o jogo é truncado, você tem que partir para o choque. E muitos desses jogadores, faz tempo que eu não vejo ele jogar. Né? O Juliano perdeu um gol importante no jogo contra o Operário. Então esses jogadores precisam retomar novamente a forma que anteriormente, ou como estava jogando um pouco do Paulista. Então, Carille vai ou fica? Fica. E você, Garrafa? Fica. Tá bom, só para deixar bem claro. Fica. Tem goleada do Palmeiras na tela do Gazeta Esportiva. Ontem o time do Abel Ferreira venceu o Atlético Mineiro num jogo polêmico. Veja como foi. Uma coisa é o Paulistão. Os adversários não são iguais. Certo? E vocês já viram a vontade que os adversários jogam contra o Palmeiras, certo? Já viram como é que o Santos jogou contra o Palmeiras, não viram? E já viram como é que está o Santos agora, não viram? Pronto. É isto que eu tento vos dizer. As equipas contra o Palmeiras metem a faca nos dentes e vão dar o melhor. E nós temos que fazer igual.
Se nós corrermos tanto como o nosso adversário, a minha equipa tem muita qualidade, individual e coletiva. E aí, o que vocês acharam dessa declaração? Ele falou Paulista, outros campeonatos, Eu não vou me pegar no Paulista, eu vou me pegar nele fazer a crítica ao Santos. Vocês viram como o Santos está agora. Acho que cada um cuida do seu quintal, o Abel. O problema do Santos é o problema do Santos, né? Entendeu? O Santos tá, como é que o Santos está agora? O Santos está na mesma posição do Palmeiras em termos de Série A e Série B ali. Mas o que ele quis dizer ali é essa questão que jogar contra o Palmeiras, todo mundo quer jogar de uma outra forma. A motivação é outra, é isso que ele quis dizer. Eu creio que não foi nada pejorativo. Mas aí ele fez uma crítica. Você viu como é que o Santos está agora, perdendo para todo mundo? Não. Ele podia ter falado. Ele exemplificou. Mas eu não gostaria, se fosse santista, de ele ficar falando do Santos. Acho que a torcida do Santos também não gostou. É lógico. Como eu também não gostaria que usasse o Palmeiras como referência num mau momento, que não é o caso. É lógico que foi um jogo assim, muito nervoso ainda por parte da equipe do Galo. Mas eu gostaria de falar algo em relação ao Hulk. O Hulk eu acho que tinha que passar a abraçadeira de capitão para outro. Por quê? Sabe quando o jogador já está sendo muito visado pela arbitragem, está sendo muito visado por todos? O Hulk é esse jogador hoje. Porque ele só reclama. É a opção dele. Ele só reclama. A opção dele. Não foi um lance assim para fazer tudo isso daí. Fosse um outro jogador, Paulo, não seria expulso. Tá? Porque é o seguinte, mas então faltou critério? Eu acho que não pode ter falta de critério. Na regra. Sim. A regra tem que ser aplicada para todo mundo. Uma coisa Agora, no comportamento, o Hulk é um cara que enche o saco o jogo inteiro. É isso aí. Ele enche o saco. O lance, diretor? Isso. Só para você vai fazer o seu questionamento. Se ele voltar ao lance, o que acontece? A gente viu lá na súmula, trabalhei nesse jogo ontem. Ou seja, quando a falta é pro Atlético, o árbitro dá falta pro Atlético. E ele até aponta, né? O árbitro. Aí, pode ver, quando ele já levanta, o Hulk já vai levantar e falar alguma coisa para ele. Quer ver? Já foi em direção ao árbitro, a falta era do Atlético. Aí o árbitro já teve um problema com ele, meteu um amarelo para controlar o Hulk. Aí ele vem assintosamente em cima do árbitro. Outro amarelo, vermelho. Acertou o árbitro para mim, Michele. Fosse, por exemplo, o Rafael Veiga, vamos pegar qualquer outro jogador que não tem esse comportamento. Não tem esse histórico, né? Você pode ter uma... É porque ele xingou o árbitro? Não, ele falou assim... O que ele falou? Na súmula ele fala assim, apita logo, baralho. Primeiro, quando ele está levantando, ele fala, segundo o árbitro, né, relatou na súmula. Quando ele cai, ele levanta, apita logo o baralho. Eles já tiveram um problema anteriormente. Porque jogo, ele não. fala que o jogador do Palmeiras já estava chutando ele antes. Ele já estava chutando. Entendeu? E não teve esse lance de estar não teve chutando nada, antes. Não teve nada. Ele apitou falta pro Atlético. Ele já xingou o árbitro, amarelo para ele, porque ele quer tomar conta de todo o jogo, ele quer apitar todo o jogo, Paulo. Sim, é verdade. Aí a vem primeira cá, você amarela. acha que isso daí que aconteceu com o Hulk foi para expulsão e o que o Carlos Miguel fez não foi, não? Eu achei a atitude do Carlos Miguel muito pior, com violência, Michele, do que essa atitude aí. Claro, tudo bem, eu concordo ali. Eu tô falando Aí especificamente é do dois Hulk. pesos, duas medidas. Perfeito, eu mas acho certo. não há critério. Carlos Miguel Não é empurrou. completamente diferente. Completamente O Carlos Miguel foi agressão. Então, Né? mas tinha que ser Ali não foi. É ali comportamento. Não foi. É o Hulk desequilibrado. O Hulk vem falar com câmera, Paulo Sérgio. Isso sim, não é comportamento de jogador. E outra coisa, amigo, se você observar, o que levou a equipe do Galo também a ficar toda nervosa foi essa situação do Hulk. Porque aí depois o Desestabilizou Paulinho o time. toma uma atitude. O que ele fala eu pra não vi, câmera? eu não vi. Vocês viram, porque eu só falei pra ele. Por que você me deu amarelo? Por que você me deu amarelo? Pediu a leitura labial, gente. Mas ficou claro. que deu Porque amarelo? mas ele Você falou, diz. não, ali ele falou mesmo. Por que você me deu amarelo? O problema é a forma desrespeitosa. Sim. Você é advogada, não é, Michele? Você é advogada. Você já participou de audiência, todo mundo. Acho que quase todo mundo participou de audiência. Eu vi esse exemplo, não sei quem falou isso aqui, é verdade. Vai numa sala de um juiz e vai lá, se você não concorda com a decisão. E por quê? Vai peitar peraí, árbitro Vai peitar Não, mas É pera, diferente Michele, o ambiente. ele é autoridade no não jogo. pode ser feito isso. Ele é autoridade. E o Hulk quer desestabilizar a autoridade do árbitro. Concordo. O Hulk quer apitar o jogo. Eu Então concordo, tá, então ele eu tinha que ser concordo mandado pouco embora, mas com o colega Garrafa- também tinha que com o Garrafinha, mas ele Você tem tá razão. criando juízos. Não, Então, assim, o Hulk foi expulso por ele mesmo. É isso, Michele. Né? Pelo desequilíbrio que ele antecedente. sentiu. O próprio Paulinho, uma agressão desnecessária.
desnecessária. Foi depois, chutou o jogador do Palmeiras. Porque o Hulk, se você não toma conta dele, na hora do jogo, Ele vira o Hulk. ele toma virou conta Hulk do jogo, demais. Michele. Ó o Paulinho ali, ó. Ali, peraí. Olha lá. Aí teve a cotovelada realmente do... Então, assim, mas não teve foi um uma braço, culpa- teve um é, braço. Não não teve um foi algo movimento. proposital. Não teve alavanca, lá. Paulo. Enfim, Mas não é pra podia ter tomar sido uma atitude expulso. dessa. Mas o Paulinho, aí Olha a lá, cabeça ó, quente, olha lá, ó. ele chuta. E o Paulinho, você vê, o Paulinho... E o Mas- Carlos Miguel, não tinha que ser expulso, Paulo? Tinha. Carlos Miguel, sim. Tinha Miguel, tinha sim. que ter Também ser tinha expulso. que ter Mas sido é situação expulso. diferente, como disse o Paulo, que é a agressão. É. Como foi Mas é essa... a mesma do não, Paulinho. a do Paulinho, sim. A do Sim. Paulinho. E acho que até caberia, talvez, aí a interpretação. Não, e depois de a novo expulsão o do Marcos Paulinho. Rocha. De Acho novo, melhor Paulinho. Vai fazer pegar aqui. um gancho pesado, Paulo. Vai. Ó. Ai, que confusão. Olha lá. Olha lá, ó. Ó, ele dá uma abraçada. É. Ele faz movimento de braço, não é um né? lance, Ele Garrafa, acertou. pra tudo isso, cara. Cabe uma amarela. Mestre Alberto Helena Júnior também acompanhou atentamente o jogo do Palmeiras. Pode rodar o quadro Olhar de Mestre. Oi, minha divina dama. Olha aqui, a expulsão do Hulk, mal explicada, hein? Para mim não foi nada ali. Claro que prejudicou o Atlético de uma maneira brutal. Agora, o Palmeiras já vinha ganhando o jogo por 1-0 e vinha jogando bem. Essa é a verdade. Depois da expulsão, então, aí o Palmeiras foi massacrante. E chegou aos 4-0, podia ter feito mais uns 2 gols. Isso graças principalmente ao menino Estevão, né? Que é um craque de bola, 17 anos e um futuro brilhantíssimo pela frente. Mas já está indo embora, como aliás está acontecendo há algum tempo com os nossos grandes craques promissores, né? Os meninos que vão surgindo aí, porque o que manda é a grana, e a grana está lá, não está aqui. E não está aqui por incúria dos nossos cartolas que não sabem se organizar campeonatos decentes, não sabem como gestionar a sua grana. O fato é que é assim. Um beijo, minha linda. Beijo, mestre. Tá bonito, hein? Cortou o cabelo, fez a barba, ó. Tá mal intencionado, mestre. O mestre tá com más intenções, hein? Contatinho, será, mestre? Tô de olho, hein, mestre? O mestre Quem acho que quer arranjou voltar? uma namorada, hein? Ó, mestre. Ó, chamando Alexandre Silvestre, chega agora na tela para atualizar a situação do Dudu. Boa noite, Silver. O que o Palmeiras vai fazer com o atacante? Eu vi que você postou a Carminha entrando em casa, toda bonitinha, a Carminha. Aí, de repente, a Carminha vira, que é a tia Leila, e dá de cara com o Dudu. Ah! É isso, Silvestre? Conta pra gente. É um vídeo que eu recebi, eu repostei, maravilhoso, da melhor novela de todos os tempos, Avenida Brasil, e a Carminha parece a titia Leila, né? E aí ela toma aquele susto quando ela vê dentro de casa o Dudu. E o Dudu esperou terminar o Gazeta Esportiva ontem para dizer que fica às 7 da noite. Saímos do ar, o Fini apitou o final do Gazeta Esportiva ontem, subiu a nota o Dudu, dizendo que fica, que não é o final do ciclo, etc e tal. E antes da gente ouvir o que disse o Abel Ferreira após o fico do Dudu e após a vitória de ontem sobre o Atlético Mineiro, o Palmeiras, que vai subindo na tabela, já está em quinto, empatado em pontos com o Atlético Paranaense, que é o quarto, o primeiro do G4. O Palmeiras tendo, além de boas vitórias, um melhor desempenho da equipe. Vamos refrescar a nossa memória, porque na segunda-feira, também conhecida como ontem, antes do Dudu dizer que fica, antes do Dudu mudar de ideia e formalizar que fica no Palmeiras, a Leila concedeu entrevista aos amigos do Redação Esporte TV e disse o seguinte: eu acredito que chegou o fim do ciclo do Dudu no Palmeiras. Ele vai continuar no coração de todos nós palmeirenses. Somos muito gratos, mas o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, é maior do que qualquer um de nós. Então o Dudu fica, o ciclo não terminou, porque ele não foi para o Cruzeiro, deu para trás, digamos assim, e fica pelo menos até dezembro de 2025, porque ele tem contrato com o Verdão, e essa é a tendência. O Dudu, inclusive, se reapresentou normalmente hoje,
treinou de boa aqui com os colegas e está à disposição do Abel, que talvez precise do Dudu a partir de quinta-feira. Eu explico já já por quê. Abel Ferreira, após a vitória, após o fico do Dudu, obviamente foi interpelado pelos colegas de imprensa lá em Belo Horizonte e falou a respeito do Baixola. O Abel tem uma má relação com o Dudu, isso é mentira. O Dudu, até a lesão com o Abel, se não foi o jogador que mais jogou, foi um dos jogadores que mais jogou. Mas está seguro entre os 2, 3 primeiros. Para não dizer que foi o que jogou mais. Aliás, eu até acho que em 2022 foi o jogador que mais jogou. Quando teve uma época completa comigo. Eu vou dizer coisas que não devia, mas que é para as pessoas ficar bem claro. Só fui à casa de um jogador a churrasco. De um. Foi o do Dudu. Eu tenho uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras. A relação que eu tenho com ele é uma relação franca, é uma relação séria, uma relação profissional e honesta. E quem disser o contrário é porque tem outras intenções por trás. O que é que eu quero, o que é que eu espero dele, é que ele recupere, que entre e que faça aquilo que ele sabe fazer, que nos mostrou. Rendimento, golos e assistências. É isso que eu e todos os torcedores esperam de um jogador como o Dudu. Portanto, tudo o que se falar à volta disso, e essa novela, assim, eu não pago pato para ninguém. Nem pro Dudu. E só para lembrar, o Dudu, quando voltou do mundo árabe, na gestão do Abel Ferreira, demorou um pouquinho para reconquistar a posição dele no time. Não chegou jogando. E quando jogou, deu carrinho na defesa, ajudou na marcação, cresceu muito e tocou na banda como se espera, né? Fazendo gols e dando assistências. E por que o Dudu talvez seja necessário logo para o Abel Ferreira? Porque o titular da ponta esquerda se machucou ontem, o Lázaro, que tem ocupado o corredor canhoto, né, do meio para frente, ajudando também atrás. Estourou a coxa, um mês fora. O reserva imediato, que é o Rômulo, que veio do Novo Horizontino, também está machucado, se lesionou no treinamento. E se o Abel quiser manter o padrão de jogo com 2 pontas abertos, o Dudu se oferece. Pode ser já quinta-feira, no jogo no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, Michele contra o Bragantino. Beleza, Silvestre. Ó, deixa o Silvestre na tela. Deixa ele na tela, porque vamos corrigir uma coisa que você falou, que a tia Leila parece a Carminha. Na beleza, no cabelo ali, que a Carminha é chique. Porque a personalidade é outra coisa, a tia Leila é incrível. Mas eu era apaixonada pela Carminha. É isso, certo? Fisionomia, não temperamento, que eu saiba. Eu amava a Carminha, gente. Era demais. Demais. Eu acho a Carminha bem diferente, até fisionomia. No final das contas, aquela outra menina, né? a você Nina concordou que era comigo? vilã. A Carminha. Olha, a Carminha caiu no gosto do público. A Nina que ficou sendo a malvada no final das contas. Bom, vamos parar aqui, vamos discutir futebol, gente. Vocês estão falando. Falar do Dudu de novo, sabe assim, o Dudu arrumou uma confusão, uma gente, o Dudu entrou numa desnecessário. Paulo. Desnecessário. Assim, o Dudu, por todo o mérito que ele tem, profissional, ele já fez a independência dele financeira. Sim. Não é? Nossa, será que ele ia ganhar tão mais do que ele ganha no Palmeiras? Ou seja, o que ia acrescentar tanto mais na vida dele do que o fato dele... Você tá sem áudio. O que você fez, Garrafa? Deve ter tocado em alguma Osvaldo, coisa aí, vem né? ajudar, gato, É nós impressionante. É impressionante. Fecha no Paulo, fecha a câmera no Paulo. Eu tento ajudar esse menino aqui, mas tá difícil, viu? Fala do Dudu, Paulo. Na realidade, o Dudu, ele arrumou uma confusão desnecessária mesmo. Até porque ele foi tentar querer jogar com a Leila. A minha questão é a seguinte: ô Leila, o negócio é o seguinte, eu tenho uma proposta aí de 4 anos e mais um. E aí, como é que fica? A tia Leila falou assim, vai. Ele achou que a tia Leila ia chegar, não, eu cubro a proposta. Gente, tia Leila não se brinca com tia Leila. Aí ela pegou e falou, então vai. E aí foi onde ele se deu mal. Ó, tia Leila não faz leilão. E o pior disso agora, ele que ia ter um retorno assim tranquilo, o pessoal ia ter paciência com ele para voltar,
para retomar a sua condição física novamente, já não vão ter muitos palmeirenses, não vão ter muita paciência não. Tava correndo com um palmeirense lá hoje, ele ficou triste já. É isso, Garrafa? É muito do que disse o Paulo, né? O Dudu arrumou uma confusão para ele. É claro, cada um tem o direito de buscar o melhor, mas a situação que ele tinha, o Dudu tem o melhor salário. Sim. Da Brasil, da América Latina. América Latina. Né? Aí ele vai lá no Cruzeiro, ele que se ofereceu. Mas eu acho que é por causa dos 4 anos mas de foi contrato. ele que ofereceu. Mas foi ele. Não pode jogar com a tia Leila. Michele, foi ele que se ofereceu. Ele é ídolo do Palmeiras. Sim. Então você imagina o Dudu cumpre contrato tranquilo no Palmeiras até 2025. Mas vem cá, ó. E depois carrega pro resto da vida. Não, mas todo o dinheiro que ele tem. Será que ele não tá sem ambiente com o Abel? Pronto. Não tá. O Abel já não falou. Sei. O Abel já falou que não está. Outra coisa, sei que o Abel falou que não tem esse problema, que vai contar com a assistência do Dudu, com os gols do Dudu. Mas falar uma coisa, o ambiente é outra, diretor. Às vezes a gente, entendeu? O Dudu tem que esperar o término. Peraí, Paulinho, eu vou dar um recado. Fala aí. E a gente já vai discutir isso daí, vai entendeu? Lá. Porque, você sabe, dirigente, treinador fala uma coisa, mas às vezes nos bastidores a coisa é outra. Pra ele querer sair do Palmeiras, alguma coisa tem lá dentro, gente. Corinthians. Seguinte, então, só ele, Michele, o Abel falou uma coisa, Garrafa, mas eu não sei, porque se ele foi procurar o Cruzeiro, é porque alguma coisa que a gente não vai saber tá acontecendo lá dentro do Palmeiras. O Dudu, ele parece que tem pulga, sabe? O cara tá sempre se coçando, se mexendo. Ele tinha acertado com o Corinthians. Quem não se lembra da história do Corinthians? Ele veio de avião, aí ele deu do Corinthians. Ele deu um chapéu no Corinthians e quase deu um chapéu no Palmeiras de novo, cara. Sendo o ídolo do Palmeiras. E agora ele vai ter que reconstruir essa relação, não é? Que, querendo ou não, ela fica um pouco estremecida. Faz 3 gols e pronto. Essa nova geração é assim, aceita tudo. Mas o brasileiro esquece bastante. Ídolo de verdade mesmo, eu acho que vai ficar uma manchinha aí. Eu bato nessa tecla, com a Leila não dá pra você jogar. Né? É branco. Acho que ele não quis jogar com ela, agora, Paulo. Se ele faz uma boa temporada até 2000, você acha que ela não vai renovar? Paulo. Mesmo que seja por mais um ano, a cada ano ficar renovando? Paulo, assim, a minha visão é a seguinte. Acho que ele quis se garantir também. Ele não quis fazer jogada de fazer leilão com Leila, ele sabe que isso não ia pegar. O que ele fez? Ele falou, aqui eu não tô me sentindo, pode ser como a Michele falou, valorizar. Ele não é o titular absoluto, o Abel não tem essa figura. Calma, ele tá voltando, né? Mas ele é um jogador desse que acha que o time tem que jogar pra ele. O Abel quer todo mundo marcando, correndo, e o Dudu, com a idade que tem, voltando de lesão, vai ter dificuldades. Ele foi lá no amigo dele, Alexandre Matos, se ofereceu ao Cruzeiro. O Cruzeiro comprou a ideia, fez a proposta, ele topou. Aí, na conversa e depois na repercussão, quando vaza a notícia... Aí ele se arrependeu. Aí ele viu o tamanho da bobagem que ele estava fazendo. Se arrependeu não, ele tomou a pressão. Ele tomou a pressão, entendeu? Não foi se arrependeu não, ele tomou a pressão, aí sim... Aí ele viu o que poderia acontecer e ele recuou. E agora ele vai jogar num lugar onde a presidente do clube dele entregou as malas para ele, pois a Marquês de São Vicente. A presidente não queria que ele ficasse. A presidente, Michele, fez as malas do Dudu. As malas do Dudu, o Silvestre deve estar até perto das malas do Dudu. Para a presidente, as malas estão na Marquês de São Vicente. A presidente do Palmeiras falou... O ciclo do Dudu chegou ao fim no Palmeiras. Eu não teria ficado. Que ele cumpra o que ele combinou e tudo mais. Eu não ficaria mais no Palmeiras. Assumiria a bobagem que eu fiz. A fala dela é muito forte. Mas agora não dá. O Cruzeiro retirou a proposta. Mas eu tô falando, mas antes disso, Michele, mas a Leila falou antes do Cruzeiro retirar a proposta. Entendeu? Quando a presidente fala isso, se eu sou o Dudu, eu falo um abraço pro Gaiteiro, vou segurar, vou bancar a bobagem que eu fiz. Porque ele jamais deveria ter ido bater na porta do Cruzeiro, na minha opinião. Tem que pensar um pouco, gente, antes de fazer as coisas, às né? vezes tem uns caras que vão falar pra conversar com algumas pessoas. Bom, nesse quesito, o cérebro do Dudu parecia uma ervilha. Outra coisa, né, amigo? Nem tudo é dinheiro. Vamos falar de... fundamental. Corinthians? Cadê o Corinthians? Thiago Salazar está no Parque São Jorge com as novidades dos bastidores do Timão e também com o planejamento da diretoria. Boa noite, Salazar. Manda pra gente as notícias e aí da grande fiel torcida. O que pode esperar, Salazar? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, mais um dia de muitas informações para o torcedor corintiano. Vamos começar falando do Vinícius Azevedo. Ele hoje foi anunciado como superintendente de marketing do Corinthians. Exatamente o cargo que ocupava o Sérgio Moura. Vamos lembrar que o Sérgio foi pivô de todas essas situações envolvendo o vai de bet, a permuta de colchões, enfim, ele se licenciou
prometia voltar. Augusto Melo também disse que pretendia contar com o retorno dele, mas a pressão aqui dentro é muito grande. E hoje o Vinícius Azevedo, que já trabalhou por aqui, inclusive na gestão do André Sanches, assumiu o cargo e disse que só assumiria se tivesse autonomia. Então, se ele foi anunciado, provavelmente essa promessa foi dada a ele e o Corinthians, então, tem um novo superintendente de marketing para tocar o clube. Falando agora do mercado, você me perguntou do mercado, vou começar falando do Raul Gustavo, informação quentinha lá no site do Gazeta Esportiva com todos os detalhes, mas o Raul Gustavo, que tem 25 anos, jogador revelado aqui da base do Corinthians, ele foi negociado com um time da Hungria, o Corinthians vai ficar aí com cerca de R$1 milhão para sua conta e vai liberar o jogador aí, que vai assinar com um contrato de 3 anos. Todos os detalhes estão lá no site. Falando em saída, a gente também pode falar de algumas chegadas. Primeiro eu vou mostrar para vocês qual é o planejamento do Corinthians para a janela que vai se abrir no dia 10 de julho. Apurações aí minha e do Yuri Medeiros, do site da Gazeta Esportiva. Vou pedir para o Fini colocar na tela aí, ó. Planejamento do Timão para a janela, para o torcedor entender. Para começar, a gente sabe que o Corinthians está no mercado, indo conversar com bancos, instituições financeiras. O Corinthians quer tentar conseguir 10 milhões de euros emprestados. O Corinthians está tentando esse empréstimo de 10 milhões de euros. Além disso, o Corinthians já conta com possíveis saídas. Estamos falando dos casos do Carlos Miguel, do Wesley. O Wesley seria o principal, né? Que entraria mais grana para o Timão. E também do Fausto Vera, que está negociando com o Galo, além do Raul Gustavo, que saiu agora. O Corinthians também já conta com um possível empréstimo do Pedro Raul, que chegou aqui por mais de 20 milhões de reais, mas não está rendendo. O Corinthians já pensa em emprestá-lo. E a ideia do Corinthians é pegar essa grana e dar uma olhada aí, contratar 4 jogadores e pagar o Santos Laguna. O Santos Laguna é o ex-time do Félix Torres. O Santos Laguna não recebeu a segunda parcela prometida pelo Corinthians, de 6 milhões de reais. Promete ir à FIFA, quer executar a compra toda, o valor total, que dá quase 30 milhões de reais. O Corinthians está com esse problema para resolver. Qual que é a ideia? Pegar essa grana na janela, pagar o Santos Laguna e contratar pelo menos 4 jogadores. Posições que o Corinthians está atrás. Um goleiro, 2 meio-campistas aí voltados mais para a posição do segundo volante e um homem de frente, um atacante. Esse é o planejamento no momento, é sobre isso que os dirigentes do Corinthians estão conversando lá no CT Joaquim Grava. E daqui a pouquinho eu volto para dar detalhes de 2 jogadores que estão no radar ali, ó, já de uma maneira mais próxima, o Corinthians, quem sabe até em breve fazendo proposta. Já já eu volto para contar quem são e onde eles estão. Tá bom, Mi? Assim, o Corinthians vai nesse planejamento que demonstrou o Salazar aí, o Corinthians vai atrás de um atacante que quer se livrar do Pedro Raul. Toda a imprensa, de um modo geral, todo mundo falou que a contratação do Pedro Raul, pelo valor que foi, era um grande equívoco. Mas quebraram a cara. Bom, agora, se chegar um marciano aqui, né, que esteve aqui no Brasil há 40, 60 dias, foi para Marte e voltou. Se falar que o Corinthians está atrás de um goleiro, o Corinthians tinha 2 goleiros, está atrás de um goleiro. Os caras vão falar, que notícia é essa? Como é que entra na cabeça de alguém? Tá se desesperando, né, para renovar com o Donelli. O Corinthians corre atrás o Corinthians corre atrás de um goleiro. O Corinthians tinha 2 goleiros maravilhosos. Os melhores do mundo. Então o Corinthians libera o Cássio de graça. O Cássio foi de graça, sem nenhum centavo, e o Corinthians ficou com 10 milhões ainda de dívida para pagar, tá? Então, o Marciano, você chegou agora a essa situação. Um dos goleiros foi embora de graça, que era o Cássio, maior ídolo do Corinthians, um dos maiores, e o Corinthians continua devendo 10 milhões, que tinha uma multa de 150 que o Cruzeiro não pagou. E o outro goleiro, que poderia substituir o Cássio, a gestão anterior fez uma grande bobagem, reduzindo a multa de 50 para 4, né? E a atual, sabendo disso, não tinha que ter chegado para o Carlos Miguel, antes de colocá-lo em campo com a faixa de capitão, ô filho, vamos renovar. O Cássio, né? Vamos renovar aqui? Ah, você não vai renovar? Então tá bom, não vou tirar. Você não vai vestir a camisa do Corinthians, não, para sair por 4 milhões. Entendeu? Então as 2 gestões erraram. Tá aí. Agora o torcedor fica sofrendo aí, fica em zona de rebaixamento, essa confusão toda. Vai mesmo, então? Tá certo que ele vai embora? Vai, lógico que vai. É lógico Depois a gente tem que recuperar aquela eu fala. particularmente, depois de ter contratado o Pedro Raul, eu deixava ele lá. Até porque é um jogador que um jogo ou outro... Uma função de bola aérea. Aí o Corinthians precisa aprender também, jogadores ir na linha de fundo e cruzar na área, para que possa também o jogador
fazer parte. Agora, achar que o Wesley vai sair do Brasil por 30 milhões, nesse momento o Wesley não vai sair por 30 milhões. Não vai sair. O nosso volante lá, como é que é? Que é o Moscardo? Não, o outro. Bidon. O que tá saindo. O seu argentino. O Falso Vera. O Falso Vera. O Falso Vera. O Falso Vera esquece também porque achar que vai ter dinheiro com o Falso Vera. Então, gente, olha, tá feia a coisa aí, hein? E tô falando falso porque ele no Corinthians não fez absolutamente nada, só pra deixar claro, né? A situação do Corinthians está muito difícil, hein, Paulo? Não, tá, Mi, até porque... Não tem perspectiva isso aí, hein? Hoje você não pode ficar na dependência do Wesley. O Wesley é um garoto. Ainda informação. É um garoto em formação. Toma decisões erradas. É um garoto bom promissor. Você não pode jogar tudo nas costas desse jogador. Não pode. Agora... E hoje muito se depende do Wesley dentro de campo. Muito bom esse último jogo, que o Yuri já deu uma reação, já está reagindo, os seus momentos ruins. Coronado no meio também rendeu. Coronado precisa também mais, porque não é jogador de 60 minutos, tá né? Faltando Precisa dar dinheiro muito pro mais. Corinthians, certo? Tá faltando dinheiro pro Corinthians. Então agora o Corinthians está sem patrocinador. Vai pedir emprestado? A notícia ali então do é isso aí que ele Salvador, falou. Então, olha, vai emprestado. pedir emprestado, quer dizer, vai pagar um monte de juros, tá sem patrocinador, com um monte de dívida, de um monte de coisa, e não tem nem o dinheiro da TV, né? Porque não fechou, né? O negócio da televisão, A TV vai aquele fechar, dinheiro. deve fechar em breve. Tem esse problema do patrocinador, há muitos espaços ainda na camisa do Corinthians. Ou seja, tudo que foi dito lá na chegada do Augusto, pouco se confirmou agora. O repórter Raiz Alexandre Silvestre foi para a rua Javari no final de semana acompanhar um jogo com sabor de história. Juventus contra Portuguesa. Vamos assistir. Bairro da Moca, em Sampa Belo. Casa do moleque travesso. Templo da bola, de tantas e tantas gerações. Na bilheteria, ingressos quase esgotados. Eu sou Juventus da Moca. Para não confundir com o Juventus da Itália. Faz questão de falar, sou Juventus da Moca. Torcidas lado a lado e um portãozinho separando as paixões. O visitante traz na bagagem um presente. Celebrando aí os 100 anos do Clube Atlético de Juventus, clube que tem ligação também com uma comunidade de imigrantes importante, comunidade italiana. A gente, como comunidade portuguesa, está também parabenizando os Juventus por esse centenário. E recebe as boas-vindas. Amigos, até o pontapé inicial. Torcendo, zoando um pouquinho, brincando. Faz parte, sem, né? As zoação faz parte. Rivalidade sadia, né? Sem violência, é isso que a gente espera. Cordialidade também entre os presidentes nas tribunas de honra do estádio Conde Rodolfo Crespi. Aqui é irmão, é uma amizade aqui, dois clubes amados por todos, Portuguesa, Juventus, é a coisa mais linda que tem. E o Juventus fazendo 100 anos esse ano, né? Pois é, no nosso centenário. Todo mês tem que comemorar, né, Tadeu? Todo mês, até abril do ano que vem é o centenário, estamos comemorando aqui. Quem não tem sossego é o Gandula. Chega aí. Rola a pressão da torcida visitante pro Gandula também? Demais, pô, demais, daqui a pouco é xingamento e tudo mais. O goleiro é outro que sofre com a galera colada no alambrado. E o técnico, então? Protegido das pressões, está o rapaz que cuida do placar, que de eletrônico não tem nada. Fiquei sabendo que o homem do placar é o Cobra. Ô, Cobrinha! Posso entrar aí um minuto? Esse aqui é o Cobrinha, é o homem do placar. No exato momento. Tudo bem, Cobrinha? Ótimo, beleza, já. Ingredientes de um futebol à moda antiga, que resiste, sobrevive. Moleque travesso, temos que ganhar. A torcida tá bem louca, e não para de cantar. Tudo bem que não teve gol de placa, que nem aquele que o Pelé marcou por aqui em agosto de 59, chapelando toda a defesa do Juventus, deixando o goleiro mão de onça com a cara no chão e praticamente entrando com bola e tudo. Mas é sempre um prazer voltar à Rua Javari, ainda mais num sábado de sol, casa cheia, e para um duelo que coloca frente a frente dois clubes fundadores da Federação Paulista, a Portuguesa e o Juventus.
No intervalo, a torcida juventina encara uma fila infernal por um pedacinho de paraíso. O tradicional canole. Ah, demorou, mas chegou a sua vez, né? Vez, tô bem feliz. Aleluia. Aleluia. Que nós sentia, cada talba que caía, doía no coração. Quem adoça o paladar do moleque travesso é o centroavante Marlon. Tudo igual na etapa complementar, pra ninguém sair perdendo, né, Cezinha? Um golaço, né, na verdade. Um gol bonito e graças a Deus foi um jogão, né? E felizmente empatou, se poder ter ganhado, mas dois times de tradição, que eu tenho o maior carinho e desejo boa sorte pro Resultado justo? Resultado justo. Justo não. Hã? Não foi justo não. Já mereceu a vitória. Já mereceu a vitória, Cezinha. Você sabe. Foi bem melhor. Duelo de cavalheiros numa linda tarde de outono, no solo sagrado da Rua Javari. Onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Foi uma tarde incrível lá na Rua Javari. Vamos conversar com o José Paz sobre o São Paulo. O tricolor vem em uma sequência invicta na temporada, mas o Zubeldia ainda tenta achar a melhor formação para o ataque. Explica pra gente, Zé. Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, o técnico Luiz Zubeldia tentando encaixar todas as peças ali no sistema ofensivo do São Paulo. O Wellington Rato voltando de lesão, atuou na partida e entrou no segundo tempo na partida contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. E aí o Zubeldia tá tentando encaixar, né? O Lucas na direita, mas vindo um pouquinho mais pro meio, o Rodrigo Nestor do lado esquerdo, aí o Caleri mais centralizado, o Luciano vindo ali tentando fazer uma função de camisa 10, mas também chegando no ataque. Aos pouquinhos ele tenta encaixar todo mundo, todos os grandes jogadores do São Paulo, para que o São Paulo continue nessa sequência invicta que você comentou aí, né? O São Paulo que fez 2 jogos como visitante no Campeonato Brasileiro agora, empatou com o Inter lá em Criciúma e agora empatou também com o Corinthians na Neoquímica Arena, jogo 2-2, você acompanhou tudo, todo o pós-jogo aqui no Mesa Redonda. E amanhã o São Paulo volta a campo para jogar em casa dessa vez, no estádio do Morumbis, contra o Cuiabá, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estarei lá amanhã trazendo o pré-jogo aqui ao vivo no Gazeta Esportiva. É jogo importante, o São Paulo tem 15 pontos no Brasileirão, está a 4 do Botafogo, que é o líder geral da competição. E o técnico Luiz Zubeldia já tem tudo pronto hoje. O São Paulo fez aqui no Cesteteira Barra Funda a última atividade antes dessa partida de amanhã. E são 2 os principais assuntos aqui no São Paulo que eu trago para vocês. Primeiro, em relação a Thiago Mendes. Tem algumas informações para passar para vocês. Entre o Thiago e o São Paulo, tá tudo certo. Salário certo, tempo de contrato deve variar aí de 2 anos e meio a 3 anos. O jogador já atuou aqui no São Paulo entre 2015 e 2017, está no Al Rayyan lá do Catar. E agora o São Paulo tenta aí com o Al Rayyan desvincular o Thiago Mendes para que ele assine um contrato com o tricolor. Hoje o Thiago Mendes tem contrato com o clube lá do Catar até o meio do ano que vem. Então no final dessa temporada ele já poderia assinar um pré-contrato com o São Paulo, mas o São Paulo quer o jogador para já. Então o staff do Thiago Mendes está conversando com o Al Rayyan para tentar essa liberação. E hoje o São Paulo anunciou a renovação de contrato do zagueiro Sabino, jogador de 27 anos, zagueiro que estava atuando aqui no São Paulo num contrato de 3 meses, ele tinha um vínculo de 3 meses que acabaria amanhã com o São Paulo, ele veio para se recuperar de um problema no pé, estava sem clube, o último clube dele tinha sido o Sport Recife, e aí o São Paulo contratou, custo baixo, precisava de um jogador canhoto no entendimento da diretoria, e agora renova o vínculo com o Sabino até o final desta temporada. Então o Sabino, que chegou em março, atuando aí por 3 meses, só fez uma partida pelo São Paulo, jogo válido pela Copa do Brasil contra o Águia de Marabá, agora vai ganhar um fôlego maior, porque no entendimento da diretoria, se o Sabino sai, o São Paulo ia ter que ir atrás de um outro jogador no mercado, ia ter que gastar muito dinheiro, então resolve o problema com o Sabino, que já está por aqui, já está completamente ambientado ao São Paulo Futebol Clube. Então devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar o tricolor, que, repito, entra em campo amanhã contra o Cuiabá no Morumbi. Tá certo, Michele? Beijo grande para você. Valeu, José Paz, brigadão. Do São Paulo para o Corinthians, abre o Salazar no telão para a gente falar mais um pouquinho do Timão. Tem muito corintiano curioso para saber mais sobre os 2 possíveis reforços do Corinthians. Fala para a galera o que você sabe, Salazar.
Vamos lá, Michele, dentro dos alvos do Corinthians, está sondando goleiro e tudo mais, mas já tem 2 jogadores aí no radar, mais próximo que eu digo na intenção do Corinthians. Telinha aí para vocês entenderem, um deles é o Facundo Pelistri. Ele é uruguaio, tem 22 anos, é atacante, gosta de jogar com velocidade pelos lados, tem contrato com o Manchester United até junho de 2025 e o atual clube dele é o Granada da Espanha. Ele, pela seleção uruguaia, já jogou a Copa do Mundo do Catar, está convocado para a Copa América dos Estados Unidos e pelo United, em 24 jogos, 5 como titular, foram 2 assistências e nenhum gol. Já pelo Granada, atual clube dele, 15 jogos, 14 como titular, 2 gols e 1 assistência. Esse é o Facundo Pelistri, que interessa ao Corinthians. Outro jogador que interessa a essa diretoria do Corinthians é o Lucas Evangelista, brasileiro de 29 anos, um meia atacante que tem ali como características o passe, a armação e a finalização. Ele tem contrato com o Red Bull Bragantino até junho de 2026. Está lá no Braga desde 2020, foram 167 jogos, 11 gols e 13 assistências. Então, o Facundo e o Lucas Evangelista estão aí no radar do Corinthians, dentro daquilo lá que eu expliquei na primeira entrada. O Corinthians vai tentar vender uns jogadores, vai tentar pegar uma grana emprestada, vai tentar reforçar esse time para evitar, quem sabe, um possível rebaixamento, uma briga contra o rebaixamento aí até o final do ano e quem sabe beliscar um título na Sul-Americana ou na Copa do Brasil. O Timão pega o Internacional amanhã, 9h30 da noite, fora de casa, sem Carlos Miguel, que está suspenso e já não deve mais jogar pelo Corinthians, mas tudo isso é papo para amanhã. Passo a bola para vocês. Valeu, Mi, um abraço. Valeu, Salazar. E aí, o que vocês acham? Vai lá, Paulinho. Bom, eu particularmente, esses reforços aí... Bom, eu sempre falei que quando o jogador vem de fora, tem que ver como ele vai se adaptar no Brasil. Nada me ilude. Ele cruza bem, aí ele vai pelo fundo, ele faz assistência, ele faz isso, faz aquilo. Fausto Vera também faz. Fizeram um filme aqui dele também lindo. E outra, o jogador aí do Bragantino também não vejo tudo isso para Corinthians, né? É lógico que a situação financeira é difícil, mas eu acho que tem outros jogadores do mercado aí para que o Fabinho possa observar e trazer jogadores com peso e jogadores que vão resolver. Beleza. Garrafa, passou muito rápido. Muito. A gente volta amanhã com muito mais. Tem Tchau, coisa Garrafa. pra fazer, muita Beijo, coisa. Paulo. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Não é verdade? Tchau.